a Deus. Só para os irmãos se lembrarem, na semana passada, ou na última vez que nós estivemos com o texto, nós tínhamos como sempre, as obras de Deus têm sempre uma guerra. E às vezes o inimigo tem o poder da guerra política. Usa os governos, usa as influências para atrapalhar o reino de Deus. O inimigo tem todas as estratégias. Isso talvez tenha sido motivo de muitas preocupações de crentes que ficam, meu Deus, temos que colocar políticos, né, lá dentro. Mas nós também percebemos no texto de ontem, de semana passada, que o nosso Deus também tem o poder de usar força política, sem precisar de ninguém lá dentro. Isso ele pode fazer, se ele quiser. Isso ele fez com Ciro. Hoje nós temos, no relato de hoje, a Bíblia diz assim, conforme a vontade de Deus, e conforme o decreto de 3 reis, Ciro, Dário e Artaxerxes. Nenhum desses pertencia ao reino de Deus, mas eles decretaram coisas impressionantes sobre a obra. E então, vejam só, por exemplo, o que o Dário escreveu. Agora, pois, Tatenai, governador de além do Eufrates, Setar-Bozenai, companheiros que estáis além do Jordão, retirai-vos para longe dali. Não interrompa a obra da casa de Deus. Isso o rei decretando. Para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também se decreta por mim o que haveis de fazer. A estes anciãos dos judeus que reedificam esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real e dos tributos de além do rio se pague pontualmente as despesas a estes homens, para que não lhes falte nada, não lhe interrompa a obra. Decretou o rei. Também se dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver em mister, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação que os sacerdotes lá de Jerusalém disserem para vocês, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus. Vejam só, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Aí o rei não achou suficiente ainda. Ele achou que devia escrever mais alguma coisinha, só para vocês entenderem que o poder não está no rei, o poder está no Deus de Israel. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga sequer, se alterar, vai ser arrancada uma viga da sua casa, seja esse homem levantado e pendurado nela, e que a sua casa se faça um montão de um monturo. E o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reinos e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, para destruir a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que execute com toda pontualidade. Nosso Deus também tem poder na política. É por isso que aconteça o que acontecer, movimentos e os povos brigam, fazem campanha, levantam bandeiras, invadem todas as casas e as igrejas até de vez em quando. Mas eu vou me manter dizendo, se o meu povo, segundo Crônicas 7:14, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem o controle de tudo. E então o que aconteceu? Esses homens eram os inimigos. Eu só estou dizendo aqui, esses homens eram os inimigos. Foram esses homens que barraram a obra na política passada. Aproveitou o rei e fez uma coisa que o rei não sabia, e eles barraram a obra e deixou todo mundo. Foi preciso que 2 profetas se levantassem, Ageu e Zacarias, filho de Ido, confrontasse o povo com autoridade espiritual no nome do Senhor. Ora, dissesse ao povo, confia nesse Deus que nós servimos. E então o povo resolveu confiar, entregou na mão de Deus
Deus. E os mesmos inimigos se levantaram com toda a força, escreveram carta para o rei, tentando mais uma vez desestabilizar a obra, mas dessa vez a carta que ele recebeu do rei foi essa. O que esses inimigos tiveram que fazer agora? Os judeus não precisaram mais pedir oferta para construir a obra, porque o rei mandou os inimigos dizer: sustentem essa obra. Os impostos de aí, de todos os impostos que tiverem aí, além do rio, eu quero que vocês paguem a conta deles pontualmente. E não é só a conta da obra não, não pode faltar nada para eles. E tem mais: dê a eles a comida, o sal, o azeite, o cordeiro, a ovelha. E quando eles tiverem que fazer sacrifício a seu Deus, dê o material do sacrifício também. Não pode faltar nada. E outra coisa, e é o sacerdote. Você quer saber o que é que tem lá? Vai lá e pergunta para o sacerdote. Tudo que o sacerdote pedir, vocês vão ter que entregar. Quem é que tem força nesse mundo? Então, irmãos, o povo de Deus tem um acesso ilimitado à presença de Deus. Nós temos condições de fazer muito mais do que o que pensamos que tem. O único problema da nossa nação hoje é porque nós fazemos as contas erradas. O povo fica contando quantos votos temos. Somos 30 milhões, podemos eleger um deputado, 50 senadores, 20 e tantos, não sei, o presidente, seja lá quem for. Fazemos as contas o tempo todo. Aí a ambição toma conta do povo, aí numa igreja com 50 membros, que é 3 candidatos. E não elege nenhum. No dia que o povo parar de contar o número, como Davi contou o exército lá, e Deus o puniu. E disse assim: nós não precisamos de número, nós temos um Deus que vale por todos. E Deus pode fazer conforme Ele quiser. Levanta o rei que Ele quiser e derruba o que Ele quiser. Põe no governo quem Ele quiser e tira do governo quem Ele quiser. E manda o governo que quiser fazer o que Ele mandar, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não tem quem possa. Então, se é difícil, às vezes eu fico lembrando assim de Jesus, quando entrou na terra de Jerusalém, montado naquele jumentinho, e o povo disparou no glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus, hosana nas alturas. E era um culto, fazendo um culto a Jesus. Mas aquilo, aos olhos do judeu, parecia uma coisa louca, né? Esse cara é doido, olha o que estão fazendo, estão te louvando, estão te adorando. Tu não está vendo isso não? Você tem que mandar eles pararem. Jesus disse para eles: se eles pararem, as pedras vão entrar no lugar dele. Não adianta. E eu digo para vocês assim, num ponto literal, é claro que se Jesus falou literalmente, as pedras podem mesmo levantar e clamar. Mas hoje eu percebo uma coisa: quando o povo de Deus não faz, o ímpio faz. Quando o povo de Deus não serve, os pecadores servem. Quando o povo de Deus não contribui, os ímpios contribuem. Mas uma coisa é certa: Deus é o dono. Ele faz o que Ele quer. Conclusão: a obra foi feita. Tatenai, governador do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram pontualmente segundo o decreto, porque agora não tem escolha. Agora é obedecer a ordem do rei, ou então o pescoço vai rolar. Ainda mais o rei falou assim: quem tentar contra essa obra aí, é só para arrancar uma viga da própria casa dele, pendurar ele lá e tocar fogo na casa dele e fazer um monturo. Alguém vai queimar, tentar alguma coisa contra o rei? Não. Daí para frente, os anciãos dos judeus iam edificando a casa e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Não se esqueça disso, que a palavra do Senhor prevalece. Eles estavam desanimados. Nós já passamos por Ageu aqui, já passamos por Zacarias nos domingos aí dos profetas menores. E vocês perceberam que quando os profetas autoritariamente falaram no nome do Senhor, todos eles reagiram e obedeceram à voz de Deus. E o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Edificaram a casa, terminaram o segundo mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes. Então, o nosso Deus usou 3 reis para decretar o retorno dos judeus, mandar pagar a conta, devolver os utensílios de ouro e de prata que estavam lá no poder de Nabucodonosor. Arranca tudo aí, devolve para eles, porque pertence ao Deus de Israel. Você pode entender isso? Um sujeito está lá em cima do poder, num pedestal, que ele diz assim: eu sou o rei dos reis. Todos os reinos estavam sob o seu comando. Mas ele sabia que tinha um rei acima dele. E ele disse, Ciro, quando foi o primeiro decretado, disse assim: o Deus do céu me
deu todos os reinos do mundo. Foi ele que disse. E o Ciro não era um dos judeus. E depois disse assim: e esse mesmo Deus do céu me ordenou. Foi ele que mandou devolver o povo lá para Jerusalém e mandar construir um templo ao Deus de Israel. E foi ele que me disse: arranca as minhas pratarias aí, meu ouro e minha prata que está aí dentro, todos os utensílios sagrados do Deus de Israel, e devolve para eles levarem para lá fazer o culto a deles. Agora ele está mandando pagar, o Dário está mandando fazer. Dá cordeiros para eles sacrificarem, dá oferta, dá boi para eles comerem, alimenta o povo lá, não deixa faltar absolutamente nada. Esses homens têm que prosperar nessa obra. Eu pergunto para vocês: você crê em Deus? Quando você tenta resolver um problema, você já tentou resolver alguma causa na justiça e não deu certo? Você já tentou resolver alguma questão política e não deu certo? Já tentou falar com o governo, com o presidente, com o senador, com o deputado, com o governador e não deu certo? Você já experimentou dizer assim: eu desisto disso e vou para os pés do Senhor? Aí você vai lá para os pés do Senhor sozinho. Como é que foi, Batata? O Misael me contou um negócio parecido com essa aí um dia desses. Diz que a esposa estava tentando de todos os jeitos arrumar uma escala de trabalho para resolver. Meu Deus, vai atrapalhar toda a obra de Deus. Até a dificuldade para ele vir tocar aqui. Quando ela chegou no outro dia no serviço, mudou o chefe tudo. Foi todo mundo para a rua, entrou tudo novo. Aí os novatos chegaram lá e disseram: você trabalha que hora? Eu trabalho assim, muda. Agora você vai ficar de manhã ou de tarde, acabou. Sem ninguém pedir nada. Para quem devemos pedir? Irmão, não é greve, não é bandeirinha levantada, não é gesto obsceno na praça, não é passeata na esplanada dos ministérios, não. É joelho dobrado na casa de Deus. É o lugar que resolve todas as coisas, é na presença do Senhor. É o povo de Deus clamando com a certeza de que nós temos um Deus que ouve nossas orações. Os homens, os ímpios, os pecadores, 400, aí então eles dizem: vamos comemorar, vamos fazer a obra de Deus. Tudo vai, acabou-se a casa. Então, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram a dedicação do templo dessa casa. Para a dedicação da casa, então eles ofereceram, você já sabe de onde veio, que eu acabei de falar, né? 100 novilhos, 200 cordeiros, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, porque o cabrito era oferta pelo pecado, e ofereceram um para cada tribo de Israel. E é bom que a gente se lembre desse detalhezinho bem pequeno, um detalhezinho de... naquele contexto, o sacrifício pelo pecado, ele representa hoje a nossa renúncia, a nossa entrega, a nossa confissão, o nosso arrependimento, a nossa devoção, a forma de nós nos entregarmos a Deus e dizer: Senhor, me purifica, me transforma, perdoa os meus pecados, me coloca na tua graça, na tua presença e deixa eu entrar diante de ti no santuário. É isso que significa oferecer o sacrifício pelo pecado. É dizer assim: eu quero me livrar das cargas que atrapalham a minha vida com Deus. E cada tribo de Israel tinha que ter uma. Por isso ofereceram 12 carneiros, 12 cabritos para a oferta pelo pecado. E todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito na lei de Moisés. Então prestem atenção: mandamentos bíblicos são seguidos, são obedecidos. Não só é porque eu estou aqui e eu já sou membro da igreja, eu já fui batizado nas águas, já fui até batizado com o Espírito Santo. Essas coisas não são nem um pouco relevantes se não houver obediência a esta palavra. É aqui que está o segredo. Quando Moisés entregou a lei para o povo, disse: olha, uma coisinha para vocês que serve por duas. O que é? Isso aqui que vocês estão vendo? Ou é bênção, ou é maldição. Não adianta, olha, não adianta quebra de maldição hereditária. Não adianta, porque meu avô, meu bisavô, meu tataravô, não sei das quantas, era alcoólico. Não, bobagem.
Nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e se fizeram novas. Maldição e bênção está definido, que é você quem define. Se andar no meu caminho conforme eu escrevi, sem se desviar desse estatuto nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda, eu te abençoarei em todos os lugares onde você pisar a planta do pé. O que você fizer, escolher da vida, eu vou estar com você. Escolha o campo e eu abençoo o campo. Crie gado e eu abençoo o gado. Vá para a cidade e arruma um emprego e eu abençoo o salário. Deixa uma vaca parir que eu abençoo a cria dela. Compre uma amassadeira, eu abençoo a massa e a amassadeira. Vou fazer você estar sempre em cima, nunca embaixo. Vou fazer você ser cabeça e nunca cauda. Você vai emprestar para muito e não vai pedir para ninguém. Eu prometo. Mas você só tem que fazer isso aqui, ó. Esse é o caminho. Ande nele. Simples assim. Simples assim. Então não tem essa história de maldição, não sei. Jogue maldição quem quiser. O Balaque tentou amaldiçoar o povo de Israel, jogou do tanto que ele quis. E quanto mais se oferecia sacrifício para dar a maldição, mais Deus abençoava o povo. Eu quase que me lembro de um velho ditado que as pessoas dizem assim: não se preocupe não, que praga de urubu velho não pega em cavalo gordo. Pode jogar a praga que quiser, a macumba que quiser. Quem está em Cristo está muito mais seguro, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus disse assim: aquele que vem a mim eu não lanço fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. É seguro, garantido. Pois bem, mas tem algumas coisas que o povo de Deus precisa aprender. E eu acho que por causa dessas coisas que o povo esquece de fazer de vez em quando, que são tão relevantes, e quando nós esquecemos de alguns detalhes, tudo isso, às vezes você diz assim: mas Senhor, eu orei, eu estou orando, estou fazendo e tal. O que está faltando? Tem algumas coisas, não sei se vocês podem perceber, que tem algumas coisas que o crente vai na presença de Deus só para orar e pedir socorro. Eu quero, Senhor, meu emprego, minha casa, meu negócio, minha solução do meu problema. E Deus tem algumas coisas assim que são mais interessantes. Ele quer que você entre lá na presença dele, se entregue, se derrame, adore, chore se quiser chorar. Mas ele quer que você priorize, acima de tudo, a sua presença. Por isso, ele quer resgatar coisas que nós havíamos deixado para trás. E o povo de Israel havia deixado para trás uma coisa chamada Páscoa. Os que vieram do cativeiro, então, quanto tempo não se tinha uma Páscoa como esta? Só se lembrar do dia. O que é a Páscoa? Vocês se lembram? É o ovo do chocolate? Não. O povo de Israel saiu do Egito num dia muito entusiasmados, e no último dia, na hora que morreram os primogênitos, Deus já disse assim: olha, vocês vão comer com um cajado na mão, porque eles eram pastores. Vocês vão comer com a mochila nas costas, porque vocês vão embora hoje. Vocês vão comer em pé, ninguém senta. Todo mundo comendo em pé, o cordeiro, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, divide para duas. Em pé, já com o cajado na mão, com o cinto cingido, a matula nas costas, a bagagem pronta. Comam em pé e vão embora. Porque hoje, a partir de hoje, vocês são livres. E essa é a Páscoa do Senhor. E vocês vão comemorar isso para o resto de suas vidas, de geração em geração. E o judeu não podia esquecer desse detalhe. Porque a memória, por isso que quando Jesus, nós falamos um dia desse sobre a ceia, e quando Jesus realizou a última Páscoa, então ele interpretou a última Páscoa. O que era a Páscoa? Um cordeiro que foi morto lá, lembra do cordeiro? E a Páscoa de hoje quem é? Jesus é o cordeiro. Por isso Jesus substituiu o símbolo do cordeiro pelo seu corpo e pelo seu sangue. Por isso cortou o pão e abriu o cálice. Aí ele disse a mesma coisa. Isso é para vocês se lembrarem. Queridos, então é uma questão de memorização. É para você não se esquecer da bênção que você recebeu.
E quando o povo se esquece, a ingratidão do povo, é muito sério isso aí. Não é só ser cristão, eu não pequei, não matei, não adulterei, não falei mal da vida de ninguém, está tudo bem. Não, mas tem algumas coisas que você aprendeu. E às vezes não fazer o que tem que ser feito é tão ruim quanto fazer alguma coisa errada. E aí está o segredo. O povo de Israel, vamos para fazer a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa vai morrer o cordeiro, a Páscoa vai ter o sacrifício, a Páscoa vai haver a adoração, na Páscoa você vai se derramar diante do Senhor, na Páscoa você vai se render, vai confessar os seus pecados, na Páscoa você vai purificar o seu coração, vai procurar melhorar a sua vida. Por que a ceia? Na ceia você vai temer a Deus, você vai tentar andar certinho com Deus, porque você não pode comer indignamente. Na ceia você vai orar, vai jejuar, vai pedir graça a Deus, vai confessar os seus pecados, pedir perdão, e vai chegar aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Na ceia você passa a se lembrar que o Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Então quando o povo voltou do cativeiro, o que o povo era? Escravo. E o que você é agora? Sou livre. Não sou mais escravo. E o que você acha que você tem que fazer agora? Dá uma ideia. Não é pelo menos dizer assim: valeu, obrigado, por favor, obrigado, Senhor. O Senhor é bom demais, o Senhor teve misericórdia de mim, me socorreu. A gratidão, né? Alguma coisa assim. A Páscoa é o culto da gratidão. Todos os judeus, porque os sacerdotes, os levitas, tinham purificado como se fosse um só homem. Olha aí a questão. Vamos todos fazer um compromisso de purificação diante de Deus. Isso significa abrir mão das suas atividades pecaminosas. Isso significa abrir mão das mentiras, das coisas erradas, das pornografias, de tudo que é contaminante para a sua vida espiritual. Dizer, todos nós vamos consagrar nossas vidas antes de celebrar a Páscoa do Senhor. Então, Deus está tratando com o povo aqui não só de uma maneira, não é só suprir, não é só atender, não é só socorrer, não é só arrancar, não. Deus está tratando o interior, lá dentro. Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida começa de dentro para fora. Santificai-vos, espírito, alma e corpo. Lembre-se como foi feito o santuário. Ela era visto de dentro para fora, o santíssimo lugar, lá dentro, toda aquela. Lembra como era a característica do tabernáculo? Dentro era ouro finíssimo, da mais alta qualidade. Por fora era pele de animal marinho, pele de texugo, diz que sem nenhuma aparência. Lembra como foi que Jesus se apresentou como ouro e madeira? Como homem, sem aparência, sem formosura, dado ao trabalho, cansativo, né? Aquele semblante sofrido. Não olhávamos para ele e não víamos nenhuma beleza ou formosura para que o desejássemos. Mas Paulo diz que nele está escondido todos os tesouros da sabedoria divina, dentro dele. Tudo que Jesus nos ensinou a fazer de dentro para fora. Então, quando você imaginar, olha, eu vou fazer algo para Deus, eu vou pedir algo para Deus. Por que as pessoas jejuam? Todas as vezes, nós estávamos aqui nos Profetas, e acho que vimos isso aqui quando o povo chegou do cativeiro. E agora, Senhor, a gente jejuava sempre, na época do que a gente estava no cativeiro, a gente sempre jejuava no dia que a gente estava lá para se lembrar do sofrimento. E a gente continua jejuando? O que vocês acham? Foram perguntar para o sacerdote. O sacerdote ficou assim meio confuso. Chama o profeta de Deus, o que você acha? Aí o profeta do Senhor foi usado por Deus e falou assim: peraí, que dia foi que vocês jejuaram para mim? Eu não estou lembrado. Vocês só jejuaram até hoje nos vossos próprios interesses. Nunca ninguém entrou na minha presença para me adorar, porque está em jejum. Vocês percebem que a questão do jejum não é só para conquistar as coisas? Não devia ser só para arrancar bênçãos do céu e resolver problema, matar o chefe, ganhar uma promoção, fazer qualquer... Não é para isso. Não é para isso.
O jejum é para você matar a sua natureza carnal, que está querendo deturpar ou destruir a sua comunhão com Deus. É para você enfraquecer a sua força carnal e fortalecer a sua força espiritual. Quando você estiver nesse padrão, você entra na presença de Deus e o adora. E todas as glórias do mundo vai cair sobre a sua vida. Do Senhor nosso Deus, do céu, espirituais, riquezas espirituais imensuráveis. Então, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, tinham outros que não eram judeus, tinham outros que não eram, mas eles também disseram: ei, esse negócio é muito bonito, gente, eu quero entrar nele, eu quero entrar aí também, deixa eu participar. O que eu posso fazer para participar? Eu quero participar dessa festa. Você já pensou, irmão? É o pecador, entra na igreja, vê a igreja com toda aquela coisa, com todo aquele espiritual, e antes de você fazer a pregação do evangelho e tentar, ele já pergunta assim: como é que eu faço para entrar aí, gente? Eu queria entrar aí, eu queria ver, olha, eu queria ser como aquele irmão, olha que coisa, eu queria parecer, meu Deus, como é que eu faço? Aí a Bíblia diz assim: eles também se separaram de toda a imundícia dos gentios da terra e resolveram buscar somente o Deus de Israel. Então, quando você toma decisões como essa, eu aqui enxergo claramente a presença da igreja, porque lá no Antigo Testamento só existia judeu, nós éramos gentios. Gentios não era exatamente o alvo. E isso ficou bem claro quando Jesus chegou aqui, começou a pregar o evangelho. Tem um texto, lembra daquela mulher Cirofenícia? Era uma mulher cananeia que estava do lado de fora, ainda era dos cananeus antigos. Ela foi atrás de Jesus para Jesus curar a sua filha e expulsar o demônio da sua filha, e Jesus nem olhou para trás. É claro, Jesus tinha lições para nos dar. Ele sabia o que ia acontecer, mas não olhou para trás. A mulher: Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada. Jesus nem olhou. Forçou a barra até os discípulos dizer assim: mestre, manda ela embora, eu estou aí atrás, ela vai insistir. Não vou nem olhar. Socorro, minha filha está endemoniada. Jesus, o que você vai fazer o quê? Não, pelo menos dá um jeito aí para ela ir embora logo. Não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Aguenta essa. Aguenta essa. A mulher diz assim: mas Senhor, mas se cair uma migalha na mesa, os cachorros comem. E em outras palavras, essa migalha me serve. Só essa migalha resolve meu problema, deixa cair uma coisinha aí. Aí Jesus volta e diz: está vendo aí? Está vendo? Nem em Israel eu encontrei fé como essa. Pode ir para casa, tua filha já está liberta. Está resolvido o problema. Aí João, quando vai no seu evangelho, João diz assim, que Jesus mudou de ideia. Jesus deu uma guinada. Ele veio para os seus judeus. Os seus não o receberam. Tudo bem. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os gentios entraram, nós entramos, nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós agora somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a esperança viva de vida eterna. Nós somos, olha os judeus entrando aqui. Você vai ver que em todo o Antigo Testamento sempre tem um gentiozinho entrando ali. Tem uma Raabe de um lado, tem uma Ruth do outro, tem sempre alguém arrancando, pegando carona. E aqui os prosélitos também resolveram: nós vamos nos separar das imundícias da terra, nós vamos buscar o Deus de Israel e vamos celebrar a Páscoa junto com o povo de Deus. Então, queridos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nós todos somos esses privilegiados. E é por isso que nós temos que fazer missões, porque nós recebemos a bênção e precisamos compartilhar.
Porque tem bilhões de pessoas no mundo que não conhecem esse Senhor que nós conhecemos. E se ninguém, um dia desse eu perguntei numa igreja, porque se você vai em alguns lugares e as pessoas dizem assim, eu não acredito em missões transculturais, eu não acredito nisso não. Tem muita gente aqui para evangelizar, vai ali que tem muita gente. Tudo bem, eu concordo, tem muita gente para evangelizar. Mas como é que você ia encarar os missionários americanos, suecos, Daniel Berg, Gunnar Wing e tantos outros que vieram para cá, para o Brasil, pregar o evangelho, e você vai dizer para eles assim, eu acho que não precisa fazer missões transculturais. Aí eles vão dizer para vocês assim, onde vocês estariam se eu não tivesse vindo para cá? Nós temos uma dívida, irmãos, com o mundo. Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A obra é dele, não nossa. Agora vejam, celebraram a Páscoa, por 7 dias comemoraram a festa dos tabernáculos, com muito regozijo, porque o Senhor tinha alegrado o coração e mudado o coração, e eles estavam agora prontos para servir o Senhor. Porque a obra é de Deus. É de Deus. É bom dizer assim, a minha vida é de Deus. Deus dirige como quer. Amém. Nós ainda temos mais aí na frente. Nós vamos ver também o envio de Artaxerxes de Esdras. Você pode imaginar Deus pegar um sacerdote que está lá como escravo, e o rei, de repente, sem ninguém falar nada, diz, sacerdote, volta para o teu povo. Quero mais você aqui não. Aí, posso voltar para a minha terra? Pode. Já tem um templo lá, foi feito, já está pronto. Meu Deus, mas que maravilha. Sacerdote, se você não quiser ir sozinho não, você pode chamar todos os sacerdotes que tiverem aqui, todos os levitas, todas as famílias de Levi que quiserem ir contigo, pode arrastar o comboio, leva tudo para lá. Está liberto. Quem mandou isso, irmão? Quem faz um negócio desse? Quem faz um negócio desse? Aí, toda vez que eu me lembro disso, eu me lembro do Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos, pisando naqueles ossos quebrados, e Deus perguntando para ele, você acha que esses ossos têm condições de levantar e viver de novo? E ele diz assim, Senhor, tu sabe de tudo. Eu não vou me meter com isso não, mas tu sabe. Então profetiza para eles e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele creu e o exército se levantou. É isso que está acontecendo aqui. Era sobre isso que Deus estava falando. Não tinha mais jeito, mas para Deus não há impossível. Vamos orar ao Senhor.